Seria a cor da sua pele um grito antes mesmo de a sua voz ter a chance de sussurrar. Para David Neves, de 17 anos, essa pergunta não era um exercício filosófico. Era o eco diário nos corredores da escola secundária Oliveira Martins, no coração de uma Lisboa que se orgulhava do seu cosmopolitismo, mas que por vezes tropeçava nas suas próprias sombras. Amanhã, como tantas outras, nascera cinzenta sobre o bairro da Esperança, um aglomerado de prédios cor de areia na periferia, onde o cheiro a café acabado de fazer se misturava com o do gasóleo dos autocarros madrugadores. David acordou com os acordes distantes de uma morna, melodia que a sua mãe Doris, uma mulher cabo-verdiana de sorriso largo e mãos calejadas pelo trabalho em limpezas, trazia consigo como um amuleto contra a saudade. No seu pequeno quarto, as paredes eram um mural dos seus sonhos, esboços de edifícios futuristas que rasgavam o céu, rostos expressivos de gente do seu bairro, paisagens imaginárias onde a cor não era motivo de discórdia, mas sim de celebração. O seu caderno de capa preta, gasto pelo uso, era o seu confidente mais fiel. As suas páginas um refúgio onde a grafite e o nanquim davam forma a um universo só seu. Bom dia, meu artista, saudou Doris já de pé, o avental florido a contrastar com a seriedade do seu olhar enquanto preparava a pequena marmita de David. Que Deus te acompanhe e te dê força. Ela sabia, sem que ele precisasse de dizer, das batalhas silenciosas que o filho travava. A viagem de autocarro até ao centro era uma transição entre mundos. Dos prédios do bairro, com as suas cordas de roupa a bailar ao vento e os miúdos a jogar à bola na rua, para a imponência pombalina da Baixa, com os seus turistas apressados e montras reluzentes. A escola secundária Oliveira Martins erguia-se como um bastião do saber, um edifício antigo, com um pátio interior soalheiro e corredores que ecoavam com o burburinho de centenas de adolescentes. Mas para David, cada passo para dentro daqueles portões era como entrar num campo minado. Não era o estudo que o assustava. David era um aluno aplicado, especialmente a história e a desenho. Era o olhar de Carolina Amaral e do seu séquito. Carolina, loira, de olhos azuis frios e roupas de marca que pareciam custar mais do que o ordenado mensal da sua mãe, era a personificação do privilégio que o esmagava sem sequer o tocar. Na aula de História e Cultura das Artes, a primeira da manhã, o tema era a arte africana contemporânea. O professor Amílcar Varela, um homem negro na casa dos 50, com uma barba grisalha e um olhar penetrante que parecia ler a alma dos alunos, conduzia a discussão com paixão. David, sentindo-se minimamente no seu elemento, arriscou um comentário sobre a influência da arte tradicional nos artistas modernos da diáspora. Interessante, David, disse o professor Varela, um raro sorriso a iluminar-lhe o rosto. Desenvolva. Enquanto David falava, sentiu os olhares nas suas costas. O grupo de Carolina cochichava. Quando terminou, um silêncio constrangedor pairou por um instante, quebrado pela voz arrastada e sarcástica de Carolina. Que comovente, disse ela, um sorriso afetado nos lábios. Quase que dá para fazer um documentário para a RTP África. Ou talvez uma daquelas exposições. Arte dos desfavorecidos? Risinhos abafados ecoaram pelo grupo dela. Gonçalo, o braço direito de Carolina, um rapaz robusto com um ar perpetuamente entediado, pegou no telemóvel discretamente. David sentiu o sangue a ferver, o rosto a queimar. Baixou a cabeça, o seu caderno de esboços a única coisa que parecia oferecer algum consolo. Nele desenhara rapidamente um rosto ancestral africano, com escarificações que contavam histórias de reis e guerreiros, uma resposta silenciosa à provocação. Carolina, no entanto, não se contentou. — Oh, que é isso, David? Um novo autorretrato? Tão tribal. Vais vender na feira da ladra aos turistas? Desta vez a gargalhada foi mais aberta, mais cruel. O som do telemóvel de Gonçalo a gravar era inconfundível. David sentiu um nó na garganta. As palavras do professor Varela, não deixe que lhe roubem a voz, David, pareceram distantes, abafadas pela vergonha e pela raiva que o consumiam. A aula terminou pouco depois, mas para David a humilhação estava apenas a começar. Nos dias que se seguiram, o vídeo da intervenção de Carolina e do seu desenho tribal tornou-se viral nos grupos de WhatsApp e Instagram da escola. David, o selvagem artista, era um dos títulos jocosos. Cada notificação no telemóvel era como uma pequena facada. Evitava os corredores, comia a sanduíche que a mãe lhe preparava num canto isolado do pátio, a sua presença cada vez mais invisível para uns e um alvo demasiado visível para outros.
O seu rendimento escolar, outrora motivo de orgulho, começou a ressentir-se. As linhas nos seus desenhos tornaram-se mais escuras, mais zangadas. O sonho da faculdade parecia esbater-se, como um esboço apagado com demasiada força. Foi numa tarde particularmente sombria, depois de encontrar um dos seus cadernos de desenho com insultos racistas rabiscados nas margens, que o professor Varela o encontrou sentado sozinho nas escadas de emergência, o olhar perdido no vazio. David? A voz do professor era suave, mas firme. Sentou-se ao seu lado, o silêncio entre eles denso, mas não desconfortável. Eu vi, disse simplesmente. Vi o que fizeram ao teu caderno. E vi o vídeo. David encolheu os ombros, incapaz de encontrar palavras. Olha para mim. O professor Varela esperou que os olhos do jovem encontrassem os seus. Eu sei que dói. Sei o que é sentir que a tua pele, a tua herança, são vistas como uma ofensa por gente ignorante. Quando eu tinha a tua idade, na margem sul, era diferente, mas era igual, percebes? As palavras eram outras, os métodos talvez mais brutos. Mas o veneno era o mesmo. David ouvia, surpreendido pela franqueza do professor. Era a primeira vez que alguém, especialmente uma figura de autoridade na escola, validava a sua dor de forma tão direta. Eles querem quebrar-te, continuou o professor Varela. Querem que acredites que és menos, que o teu talento não importa, que a tua voz não merece ser ouvida. Vais deixá-los? Uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto de David. Abanou a cabeça. Então luta, disse o professor com uma intensidade contida. Mas não com os punhos, não com o ódio deles. Luta com isto. Ele apontou para a cabeça de David e depois para o coração. Luta com o teu talento. Está a decorrer um concurso de arte da Câmara Municipal, Vozes da Nossa Lisboa. O tema é identidade e cidade. Pensa nisso. Mostra-lhes quem és. Mostra-lhes a tua Lisboa. A Lisboa que eles se recusam a ver. A sugestão pairou no ar. Um concurso? Com Carolina e o seu grupo prontos a ridicularizá-lo ainda mais. Parecia impossível. Mas algo nas palavras do professor, na sua fé inabalável, acendeu uma pequena chama em David. A ideia de usar a sua arte, não como um escape, mas como uma arma, uma declaração, começou a ganhar uma força assustadora e, ao mesmo tempo, libertadora. Naquela noite, David não dormiu. Em vez disso, preencheu páginas e páginas do seu caderno. Não com os monstros da sua frustração, mas com as cores da sua herança, com as linhas dos rostos resilientes do seu bairro, com a arquitetura de uma Lisboa que era sua, tanto quanto Carolina. A sua avó costumava dizer que a dor, quando cantada, torna-se melodia. Talvez a sua dor, desenhada-se arte, uma arte que gritaria mais alto que qualquer insulto. Os dias seguintes foram um misto de fervor criativo e ansiedade paralisante. David mergulhou no projeto para o concurso. Decidiu criar não uma única peça, mas uma série de 3 painéis de grande dimensão, usando uma técnica mista de colagem, pintura acrílica e desenho a carvão. O primeiro painel retrataria as raízes, imagens inspiradas na arte africana, nos têxteis cabo-verdianos da sua mãe, nos rostos dos seus antepassados imaginados, tudo entrelaçado com elementos da natureza exuberante de África. O segundo, a travessia. Navios negreiros estilizados, o mar revolto, mas também a esperança e a resiliência nos olhos dos que chegavam a uma nova terra, Lisboa, representada por fragmentos do cais das Colunas e do Tejo. O terceiro, florescer urbano, o bairro de David, não como um gueto, mas como um espaço de vida vibrante. Os rostos dos seus amigos, a música, o grafite que coloria os muros cinzentos e ele próprio de costas a olhar para uma Lisboa de arranha-céus e oportunidades, um futuro que ele reclamava como seu. O terceiro, florescer urbano, o bairro de David, não como um gueto, mas como um espaço de vida vibrante. Os rostos dos seus amigos, a música, o grafite que coloria os muros cinzentos e ele próprio de costas. Ao professor Varela acompanhava o processo à distância, oferecendo apoio logístico. Arranjou-lhe telas maiores e tintas de melhor qualidade através de um contacto. E, mais importante, incentivo moral. Lembra-te, David, dizia-lhe, a tua perspectiva é única e valiosa. Não tenhas medo de ser honesto. Mas a honestidade tinha um preço. Carolina, ao perceber que David não se deixara abater e que estava a levar o concurso a sério, redobrou os seus esforços para o minar. Os comentários sarcásticos tornaram-se mais frequentes. Um dia, David encontrou um de seus tubos de tinta azul ultramarino, uma cor crucial para o seu painel à travessia, esvaziado e cheio de pastilha elástica. Noutra ocasião, ouviu Carolina dizer a um grupo de colegas que a arte de David era apenas propaganda vitimista.
Cada golpe era sentido profundamente, mas agora havia uma diferença. A raiva e a frustração eram canalizadas para a sua arte. As pinceladas tornavam-se mais vigorosas, as cores mais intensas. Ele estava a transformar o veneno em antídoto. Houve momentos de dúvida excruciante. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia em que até um professor substituto fizera um comentário condescendente sobre as suas origens exóticas, David esteve prestes a rasgar as telas. Foi a voz da mãe, Doris, que o impediu. Ela não entendia muito de arte contemporânea, mas entendia a linguagem da alma do filho. Meu filho, disse ela, pousando a mão no seu ombro, desde pequeno que os teus desenhos falam. Deixa-os falar agora. Não deixes que o barulho feio dos outros abafe a tua música. As suas palavras simples e diretas deram-lhe a força para continuar. Começou a receber apoio de fontes inesperadas. Tiago, um colega da turma de ciências que raramente falava, mas que David apanhava muitas vezes a observá-lo com uma curiosidade genuína, aproximou-se um dia no intervalo. Aquilo que a Carolina te faz não é fixe, disse atrapalhado. O teu trabalho é diferente. Gosto. E ofereceu-lhe um tubo de tinta azul que tinha em casa, da mesma marca que o de David. Um pequeno gesto, mas que significou o mundo para David. Mostrou-lhe que nem todos eram indiferentes ou hostis. Enquanto a data da exposição se aproximava, David sentia uma mistura de pavor e excitação. A sua obra, intitulada Nós, os Outros Lisboetas, estava quase pronta. Era a sua alma exposta em 3 telas, uma declaração de identidade, de dor, mas também de uma esperança teimosa. Sabia que Carolina não o deixaria em paz. Ela via-o não apenas como um alvo para o seu preconceito, mas talvez como uma ameaça ao seu mundo imaculado, onde pessoas como ele não deveriam ter voz, muito menos uma voz tão poderosa. A semana antes da exposição foi a mais tensa. David mal dormia, revendo cada detalhe dos painéis, ensaiando mentalmente o que diria se tivesse a oportunidade de apresentar a sua obra. O professor Varela ajudou a transportar as telas para o Espaço Cultural da Moraria, onde a exposição Vozes da Nossa Lisboa teria lugar. O espaço, um antigo palácio recuperado, com as suas paredes brancas e arcos de pedra, parecia um santuário. Pela primeira vez, David sentiu que a sua arte estava no lugar certo. Carolina, por sua vez, também se preparava. Não com arte, mas com intrigas. Os seus cochichos com Gonçalo e outras amigas eram mais frequentes, os seus olhares para David carregados de uma promessa velada de humilhação. Ela não podia permitir que ele brilhasse. O dia da inauguração da exposição chegou com um sol radioso de primavera, que parecia zombar da ansiedade que consumia David. O Espaço Cultural da Moraria fervilhava de gente, alunos de várias escolas, professores, pais, artistas locais e até alguns vereadores da Câmara Municipal. A mãe de David estava lá, vestida com o seu melhor vestido de capulana, os olhos a brilhar de orgulho e nervosismo. O professor Varela acenou-lhe de longe, um sorriso encorajador. As obras dos jovens artistas estavam dispostas com elegância. Havia fotografias, esculturas, pinturas digitais. E depois havia a trilogia de David. Nos Os Outros Lisboetas destacava-se, não apenas pelo tamanho, mas pela sua intensidade crua e pela sua beleza inesperada. As pessoas paravam, observavam em silêncio, algumas comovidas, outras claramente desconcertadas pela força da mensagem. David, de pé a um canto, sentia cada olhar como se fosse dirigido diretamente à sua alma. Chegou o momento das apresentações. Vários alunos falaram sobre as suas obras. Depois a curadora do evento chamou David Neves. Com as pernas a tremer, David dirigiu-se ao pequeno palco improvisado ao lado da sua obra. Olhou para a audiência, viu o rosto da mãe, o aceno do professor Varela. Respirou fundo. Esta obra, começou, a voz um pouco hesitante, chama-se Nós, os Outros Lisboetas. É sobre a minha identidade, a minha herança e a minha experiência de viver nesta cidade que amo, mas que nem sempre me amou de volta. Ele falou sobre as raízes africanas, a diáspora, a luta por um lugar, a beleza e a resiliência da sua comunidade. Falou sobre o racismo, não com raiva, mas com uma tristeza digna, e sobre a esperança de um futuro onde todos os lisboetas pudessem sentir-se em casa. Enquanto falava, a atenção da sala era palpável. Mas David também sentia o olhar gélido de Carolina, que estava na primeira fila com o seu grupo, o rosto uma máscara de desdém. Assim que David terminou e antes que os aplausos pudessem começar a sério, Carolina levantou-se, a mão no ar como se estivesse numa aula. Com licença, disse ela, voz clara e cortante, silenciando a sala. Muito emocionante, David.
Mas não achas que estás a ser um pouco dramático? E até injusto para com Lisboa, uma cidade tão acolhedora? Ela fez uma pausa, saboreando o desconforto que se instalava. Além disso, continuou, o tom a insinuar algo mais sinistro. Tenho ouvido uns rumores. Uns dizem que esta originalidade toda pode não ser bem tua. Que te inspiraste um bocadinho demais em certos artistas africanos que, vá lá, nem toda a gente conhece. Será que podes esclarecer isso, para que não fiquem dúvidas sobre a tua autenticidade? O veneno nas suas palavras era palpável. A acusação de plágio, mesmo velada, era uma tentativa clara de destruir a credibilidade de David e a força da sua mensagem. Gonçalo, ao seu lado, já tinha o telemóvel a postos, pronto para capturar a humilhação. David sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. A acusação era baixa, infundada. Olhou para as suas telas, o trabalho de meses, a sua alma exposta. Por um momento, a velha sensação de impotência ameaçou engoli-lo. Viu o sorriso triunfante de Carolina. Mas então, algo mudou. Lembrou-se das palavras do professor Varela. A tua perspectiva é única. Lembrou-se da mãe. Deixa os teus desenhos falar. Olhou para a audiência, para os rostos curiosos, alguns chocados, outros expectantes. Respirou fundo. A sua voz, quando falou, já não era hesitante, mas firme, carregada de uma convicção recém-descoberta. Carolina, começou, olhando-a diretamente nos olhos. A minha inspiração vem das minhas raízes, da minha história, da história de milhões como eu. Se vês nelas o eco de outros artistas africanos, é porque partilhamos uma herança, uma luta, uma linguagem que talvez tu não compreendas. A minha arte não é plágio, é testemunho. Ele fez uma pausa, deixando as suas palavras assentarem. Quanto a ser dramático ou injusto com Lisboa, a minha Lisboa inclui o bairro da Esperança, tanto quanto inclui a Avenida da Liberdade. Inclui a beleza da diversidade, mas também a dor da discriminação que pessoas como eu sentem todos os dias. Esta obra não é um ataque a Lisboa. É um convite. Um convite para que Lisboa se veja por inteiro, com todas as suas cores, todas as suas vozes, todas as suas verdades. Um murmúrio percorreu a sala. O discurso de David, proferido com uma dignidade e eloquência inesperadas, começava a virar o jogo. Carolina, no entanto, não estava disposta a ceder. Verdades? Ou apenas a tua versão conveniente para te fazeres de vítima e ganhares um prémio? Foi nesse momento que o professor Amílcar Varela se levantou. Caminhou lentamente até ao lado de David, pousando uma mão no seu ombro. Carolina, disse o professor, a sua voz calma, mas com um peso que silenciou qualquer murmúrio. A arte, a verdadeira arte, nasce da experiência vivida. O que o David nos apresenta aqui é a sua verdade, uma verdade que muitos nesta sala e nesta cidade precisam de ouvir. Questionar a sua autenticidade ou as suas motivações sem qualquer fundamento não é apenas injusto, é um ato de silenciamento. E aqui hoje celebramos vozes, não as silenciamos. As palavras do professor ecoaram pelo espaço. Tiago, o colega que oferecera a tinta a David, levantou-se timidamente e começou a aplaudir. Outros seguiram-se, primeiro hesitantes, depois com mais convicção. Os pais de Carolina pareciam profundamente desconfortáveis, o pai a olhar para a filha com uma expressão indecifrável. Carolina ficou paralisada, o sorriso arrogante a desvanecer-se, substituído por uma máscara de incredulidade e raiva contida. Pela primeira vez, a sua crueldade não só não surtira efeito, como se virara contra ela. Olhou à volta, procurando apoio no seu grupo, mas até eles pareciam constrangidos, alguns desviando o olhar. A sua tentativa de humilhar David resultara na sua própria exposição pública. A curadora da exposição, recuperando a compostura, agradeceu a David e ao professor Varela. O evento prosseguiu, mas a atmosfera mudara. A obra de David tornou-se o centro das atenções, não apenas como arte, mas como um catalisador de diálogo. Nos dias que se seguiram, o incidente na exposição teve repercussões. Carolina foi chamada à direção da escola juntamente com os pais. Houve conversas sérias sobre bullying, respeito e consequências. Embora não tenha havido uma transformação milagrosa em Carolina, o preconceito arraigado não se desfaz de um dia para o outro. O seu pedestal de popularidade sofreu um abalo significativo. Alguns dos seus amigos distanciaram-se. Ela foi obrigada, talvez pela primeira vez na vida, a confrontar-se com o impacto negativo das suas palavras e ações sem a proteção habitual do seu estatuto. Teve de participar em sessões de sensibilização sobre diversidade e inclusão, uma pequena sentença imposta pela escola, que, embora ela inicialmente encarasse com desdém, começou a deixar algumas fissuras na sua armadura de indiferença.
David, por sua vez, sentiu um peso a sair-lhe dos ombros. Não ganhara o primeiro prémio do concurso, esse fora para uma talentosa fotógrafa, mas a sua trilogia, Nós, os Outros Lisboetas, recebera uma menção honrosa especial do júri pela sua coragem e relevância social. Mais importante do que qualquer prémio, ele sentira o poder da sua voz, da sua arte. Recebeu mensagens de apoio de colegas e até de desconhecidos que tinham estado na exposição ou ouvido falar do incidente. A sua relação com o professor